Bom, o sistema que eu vou usar o primeiro aqui vai ser esse sistema aqui de 12 barras, tá? Um sistema basicamente onde eu tenho um conjunto de máquinas aqui, ó. No caso eu tenho duas, né? Um sistema bem pequeno, que tem duas máquinas, alguns transformadores, algumas linhas, tá? Tem uma linha aqui que conecta essa barra, que seria a barra terminal desse elo de corrente contínua aqui. Então aqui eu tenho um elo HVDC, essa parte aqui seria uma corrente contínua, não é isso? E aqui eu tenho um outro sistema de corrente alternada, digamos aqui, tá? Onde eu tenho duas gerações aqui também, e a maior carga desse sistema está concentrada nessa barra aqui, tá? Seria esse 2.400 megawatts aqui. Digamos que é o maior centro consumidor aqui. Então esse sistema aqui está com excedente de geração, tá? Esse sistema aqui. Então ele vai exportar potência para esse sistema, mas não apenas pelo elo. Se essa linha aqui tivesse desligada, aí eu teria um sistema assíncrono. Mas como eu tenho aqui uma linha de corrente alternada em paralelo com a corrente contínua, não é verdade? Aqui eu tenho ainda, ó, esses sistemas não estão assíncronos. Apesar de eu ter um elo aqui, esse sistema está ligado com essa linha aqui. Então esse sistema aqui ele todo é síncrono. Todo esse sistema aqui, todos os dois lados têm que estar andando junto. E o elo de corrente contínua está aqui transmitindo seus 1.500 megawatts, tá? Chega menos do lado de cá, é óbvio, porque tem perdas aqui na linha, né? E você tem aqui também pelo lado CA, essa linha transmitindo 326. Então ele tem em torno aí de 1.800 e alguma coisa megawatts que está sendo exportada aqui para o lado de cá, tá? Tudo bem, então eu vou fazer a análise nesse sistema. Por que é interessante eu resolvi utilizar um sistema paralelo, né? Um sistema que tem corrente contínua em paralelo com transmissão em corrente alternada? Porque é uma situação típica do Brasil. No Brasil a gente não tem lá o Madeira, que tem um sistema de 230 e tem o resto do sistema que é corrente alternada, e tem os elos, né, em corrente contínua. Então você tem essas situações aqui. Seria uma forma de pegar uma coisa bem simplificada, mas que ainda seja representativo do que a gente tem no nosso sistema, não é verdade? Então um sistema teste para estudos, tá? O que eu gostaria de observar também é o seguinte, que geralmente o inversor, e aí eu não vou poder dar um curso de corrente contínua aqui, seria uma palestra, até um curso à parte, né? Mas no sistema de corrente contínua, o inversor geralmente, tá? O ângulo de extinção, que você tem o ângulo de disparo do lado do retificador, tá? Que é o alfa, e do lado do inversor o ângulo importante devido à questão da falha de comutação e consumo de reativo, é o ângulo de extinção, o gama, que geralmente é a letra grega que o pessoal costuma usar, é chamado ângulo de extinção. No inversor, ele costuma ter um valor aqui em torno de 17 graus, tá? Por questões de consumo de reativo, como eu disse e tal. Só que nesse caso eu aumentei um pouquinho o gama para 25 graus. Por quê? Tá aqui, ó. Porque eu quero ter uma margem, permitir que o inversor tenha uma margem de controle, tá? Porque eu vou colocar uma malha de estabilização, não em um gerador, como é o caso dos estabilizadores dos PSS, para estabilizar modos eletromecânicos, você coloca numa máquina, no regulador de tensão de uma máquina. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou usar o inversor do elo, o controle do inversor, como a malha dele, eu vou inserir um estabilizador ali, vou projetar e vou inserir ali. Então eu preciso de aumentar um pouco esse gama para ter uma margem de controle, tá? E o elo, normalmente você tem dois tipos de controle nele, né? Você pode deixar o elo num modo de controle de potência, onde ele vai controlar os megawatts que estão fluindo aqui, tá? No caso aqui 1.500. Ou você pode controlar os quiloamperes, que seria o controle de corrente, porque no fundo o elo tem um controle de corrente ali. Você fazendo uma conta com a tensão DC você consegue manter a potência constante, na realidade controlando a corrente para que a potência se mantenha constante, tá? Então você tem um controle master e tal. Então eu poderia ter analisado aqui duas situações, mas controle de corrente e potência, mas aí a análise ia ficando cada vez maior, né? Então você tem que algumas coisas você vai ter que limitar. Então eu botei o elo em controle de potência, que é uma situação bastante típica. Esse aqui é geralmente o operador quer controlar os megawatts, né? É interessante ali ele ter o megawatt constante ali. Tá? Então o elo está em controle de potência aqui nesses 4 casos que vão ser apresentados para esse sistema de 12 barras. Então o que eu fiz?
esse sistema aqui é um diagrama do ana-rede de fluxo de potência. Esse é o ponto de operação. Ah, esses filtros aqui, você tem uma quantidade grande de filtros aqui, né? Geralmente esses filtros são importantes porque o elo, esse tipo de elo atiristores, é o elo LCC, né, comutado pela linha, ele tem uma característica realmente de demandar um reativo forte nessa barra aqui. Inclusive até uma potência de curto-circuito também, ele tem a relação de curto-circuito, tá? Que precisa de também ter uma relação boa de curto-circuito para ter uma operação estável. E o consumo de reativo aqui no inversor é uma coisa crítica também, tá? Então você tem e também parte desse reativo aqui são devido aos filtros que você tem, porque o elo é um elemento não linear, a forma de onda fica com harmônicos, então você precisa de filtrar esses harmônicos característicos desse tipo de conversor. Bom, levando isso para o Anatem, e do caso do Anatem eu posso automaticamente com o ícone lá do Packdim jogar esse caso lá para o Packdim, tá? E aí jogando o caso para o Packdim, eu vou fazer 4 análises aqui, eu vou considerar 4 tipos de possibilidade aqui do controle do elo. Uma filosofia que é chamada de inversor em controle de área mínima, o inversor em controle de gama mínimo, uma outra filosofia, isso aí depende do fabricante, tá? Cada fabricante lá tem as suas filosofias e tal. Isso aqui são algumas que eu peguei. Tem uma filosofia que é você controlar a tensão CC, tá? E tem uma que também seria controlar a tensão CA. Então eu considerei essas 4 possibilidades aqui e vou fazer o projeto do estabilizador para o inversor para essas 4 possibilidades. Então a primeira é o controle de área mínima. Então o que acontece? Aqui eu fui lá no Packdim. Uma vez que você tem o caso já lá no programa Packdim, você já está com aquele sistema, é descritor, mas imagina que seja lá o espaço de estados, tá? Tudo bem. Raciocina como sendo lá o sistema espaço de estados que você conhece. Então você pode fazer análise linear ali, já está tudo linearizado as equações, tá? Então o que acontece? Eu calculei, tem um algoritmo lá que chama-se QR, que você calcula todos os polos do sistema, tá? É um algoritmo que serve para você, ele vai te dar como saída todos os polos do sistema. Tá bom? Então aqui eu não mostrei a lista completa, teriam mais polos aqui, mas eu botei em ordem de dump, de fator de amortecimento, tá? Do pior para o melhor, né? Porque os polos que estão bem amortecidos, que estão estáveis, estão no semiplano esquerdo, né? Ou seja, tem parte real negativa, e estão bastante lá para o lado esquerdo, eles não são problemáticos, eles estão bem amortecidos a partir de 13%, 15% de amortecimento, não me incomoda. Agora, um polo que tem a parte real positiva é complicado, porque ele tem amortecimento negativo. Esse polo aqui está instável. Tá? Então tem um modo aqui eletromecânico. Como é que eu sei que esse modo é eletromecânico? Isso aqui é uma coisa interessante. Você simula, você pede o fator de participação para esse. Você pega esse polo aqui, né, que tem frequência de 2,37 radianos por segundo, tá? Aqui em hertz, ômega é 2πf, se você pegar em hertz aqui, dá 0,37 hertz. Você vê que é uma frequência baixa, né? Eletromecânica. E se você olhar a natureza desse polo, quem que cria? Se você vê o fator de participação, o que o fator de participação vai te dar? Ele vai pegar qual das variáveis de estado, quais variáveis desse sistema espaçado, qual delas tem a maior participação na criação desse modo instável aqui, no caso esse modo de frequência 2,37. Então tá aqui, ó, o fator de participação deu que a barra 3, isso aqui está normalizado, tá, para 1 aqui, é o que tiver o maior, ele é normalizado para 1, os outros ficam entre 0 e 1, e o ângulo, é o delta, a variável ângulo, tá? O ângulo do rotor da máquina da barra 3 é a principal responsável. Então é um modo eletromecânico, né? Você vê que é um modo que está associado a uma variável da máquina 3. Qual que é a máquina 3? Essa daqui, ó, tá? Então a gente vê a natureza do modo. Então já é uma primeira análise linear para a gente verificar a natureza. Quando a gente roda aqui a QR, ela dá uma possibilidade de já ver o maior fator de participação aqui. Por isso que ele dá essa coluna aqui, ele já deu aqui o maior, tá? Mas isso não é obrigatório, você pode depois rodar o fator de participação para verificar isso. Tem também a velocidade aqui, né? Esse ômega é a velocidade da máquina, em radianos por segundo. Então olha que interessante, a gente viu que tem um modo instável. O que eu vou fazer? Eu vou rodar, bom,
eu preciso de fazer uma malha de controle para inserir no sistema. Então essa malha ela vai ter uma entrada e uma saída. Essa malha de controle que eu vou projetar, tá? Bom, essa malha de controle ela vai me dar uma função de transferência, certo? Então eu tenho que é a saída sobre a entrada. Então eu preciso de definir a variável de saída dessa malha de controle e a variável de entrada. Obviamente que a variável de entrada na malha de controle é o quê? A variável que vai ser lida do sistema e vai entrar no controle, e o controle vai atuar em alguma outra variável que é a saída desse controle. E você vai encaixar isso lá dentro do seu sistema, na função de transferência do sistema. Você vai incluir essa equação, as equações dessa malha de controle lá dentro, tá? Bom, então eu tenho que definir uma função de transferência, qual a saída e qual a entrada. Se eu rodar no Packdim o fator de observabilidade para esse modo P1 aqui instável, de frequência 2,37 radianos por segundo, eu vou descobrir o seguinte: qual a variável que é mais interessante para a observabilidade desse modo, que ela observa melhor esse modo aí. Você pede o fator de observabilidade para esse modo. Qual variável está enxergando melhor? E eu posso escolher de qual tipo de variável eu quero que o Packdim observe. Veja para mim. E eu pedi a variável velocidade. Então eu pedi um fator de observabilidade do modo instável aqui para a variável velocidade. Então quais equipamentos que têm variável velocidade? São as 4 máquinas do sistema, né? Que tem variável velocidade, são os elementos rotativos. Então ele vai me dar para essas 4 máquinas quais delas têm a melhor observa esse modo. Essa variável certamente é a melhor, a que tiver o maior fator, é a melhor variável para ser a entrada do controle. Então a gente vê que a barra 4, a velocidade da barra 4 está aqui, ó, é a variável que tem o maior fator de observabilidade. Então eu vou usar ela. E se eu quisesse usar a da barra 3, que é 0,99, também é alto, né? Está praticamente um 1 também aqui. Então, poderia usar o da 3 também. É para isso que serve. Os alunos de controle eles perguntam: para que serve a observabilidade, professor? Esse negócio? Para isso. Para isso. Então, eu já tenho a minha entrada da minha função de transferência. Agora eu preciso saber a saída. Onde que eu vou aplicar esse sinal? Eu vou aplicar isso, aí conhecendo um pouco eu tenho que conhecer lá do manual do Anatem, você tem que conhecer o modelo do elo. Aí como eu falei, né? Você tem lá controle de erro de corrente, cada caixinha colorida dessa é VDCall, né? Você tem lá REAC, RAM-L, controle de gama mínimo, o VCO. E aqui eu tenho uma caixinha cinza, que é a de interesse aqui, porque ela tem um sinalzinho aqui que chama SM04, e que ela está entrando dentro dessa caixa cinza aqui, que chama controle de área mínima ou gama mínimo. Então vamos expandir essa caixa cinza. O que tem dentro dessa caixa cinza? Isso daqui. Tá vendo? Entra a corrente aqui, a IC, tá? Entra aqui o sinalzinho lá do controle do erro de corrente, tá? E sai aqui um alfa. E eu tenho esse sinal de modulação que entra nesse somador. Então eu usei esse sinal disponível no Anatem. Bom, então como é que vai fazer o projeto em si? O projeto no Packdim é feito da seguinte forma. Você pega esse polo instável e aí você vai rodar uma resposta em frequência. Bom, para fazer uma resposta em frequência eu preciso de ter uma função de transferência. Eu já tenho. Eu não tenho que a minha saída vai ser o sinal de modulação 4 do inversor. E a minha entrada vai ser, pelo fator de observabilidade, eu vi que a velocidade da barra 4 é o mais interessante, tá? Então, tendo essa função de transferência, e vou rodar uma resposta em frequência, que é um diagrama polar, que é esse em azul, perdão, esse em vermelho aqui, ó. Então, essa curva em vermelho é a resposta em frequência, tá, do sistema para a função de transferência que eu escolhi, tá? E o que acontece? O Packdim tem uma ferramenta de ajuste automático de controle, que vai me projetar automaticamente essa malha de controle. Essa é a facilidade, né? Que é um método baseado no Next, que a gente chama de fator de amortecimento, tá? É um método de Next onde ele faz uma avaliação do Next, mas em cima de uma reta de amortecimento constante. Você tem que envolver o -1 no sentido que anti-horário. Se você envolver a resposta em frequência e envolver o -1 no sentido horário, você instabiliza. Então essa curva azul aqui foi o Packdim que desenhou. Para esse modo instável 2,37 aqui, eu quero que o Packdim faça o projeto para amortecer ele em quantos por cento? Você vai dar o fator de amortecimento. Eu quero que ele amorteça em 16%. Você dá o valor exato, em 16,5%, 17%, 15%.
20. Uma vez que eu tenho essa curvinha azul, eu mando o Packaging salvar o projeto, ele vai me dar essa malha prontinha, tá vendo? Então essa malha aqui é a malha que o Packaging fez para mim. Deixa eu só comentar aqui. Então isso aqui é a velocidade, né, a variável velocidade da máquina 4. Tá? Aqui é o sinal de modulação 4, que é aquele ponto lá do somador. É o somador aqui lá do modelo do inversor lá, ó. É esse ponto aqui onde eu vou entrar com o controle. Como é que ficou após eu inserir a malha? Olha lá, fazendo a QR, aquele modo de frequência em torno, aqui tudo bem. Quando eu fiz a alocação do polo, eu posso mudar um pouco a frequência, tá? Mas eu vou mudar a parte imaginária um pouquinho, mas mudou a parte real, agora ela está negativa, olha lá. E amortecido exatamente cravado em 16%. Então o Packaging fez, o projeto está contento, ó. Aí, o que é essa frequência vermelha aqui? Será que deu alguma coisa instável? Não, isso aqui é um chamado polo espúrio, que a QR me dá. Você pode ignorar isso aqui, tá? Despreza. Simplesmente você ignora e olha da linha 2 para baixo. Então, o modo menos amortecido está com 11%. Está no semiplano esquerdo. Aqui, ó. Parte real negativa. E o modo que eu queria, que era o próximo em torno de 2 e poucos radianos por segundo, ele está agora com amortecimento, ele está no semiplano esquerdo e com amortecimento bom aí de 16%. Agora vamos simular no Anatem com e sem a malha de controle para ver se foi efetivo o projeto. Tá? Então eu dei um evento aqui no Anatem agora, eu peguei essa malha de controle, joguei lá no Anatem, fiz um degrau shunt aqui na barra 10, tá? Naquela barra 10 lá do sistema, fiz um degrau de menos 20 MW, um reator lá que desse um consumo ali de menos 20, só para dar uma afundada na tensão, né, dar um impacto no sistema, e eu percebi aí, tá, a potência ativa no inversor com e sem. Sempre a vermelha é com, a azul é sem o estabilizador, tá, sem o projeto, e a vermelha é com a malha que o Packaging projetou inserida. Então, claramente a gente vê, né, que estava instável, e com a malha lá ficou estável e com um bom amortecimento aí, pelo menos todos os altos valores, todos os polos estão com um amortecimento maior que 11%.